Tá, vamos lá. Mas agora não vai mudar nada. A gente muda a fisionomia, ó. Não, a gente fica meio assustado. O Douglas é mais estável, ele tem esse ar mais formal desde sempre, né, Douglas? Agora, eu não, né? Eu sou um cara assim. Daí a Marga está gravando. Daí eu não lembrava mais. Eu não lembrava mais o que eu estava fazendo aqui. Sim. Olá, pessoal. Eu sou a professora Margarete Fagundes Nunes. Este é o nosso canal no YouTube do Programa em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Fevale. Estamos aqui para mais um Papo Diversidade. Divido este momento de interlocução com o professor Norberto Kuhn Júnior e um convidado muito especial. Ele, que é nosso ex-aluno, entrou no programa ainda guri. Fez mestrado, doutorado e pós-doutorado conosco. São praticamente 10 anos de formação aqui no nosso programa. Quem é ele, professor Norberto? Olha, você disse que ele entrou muito guri, mas para mim ele continua um guri, né? É o nosso querido Douglas Marques, está aí com a gente, então, nessa edição, né, do Papo Diversidade. E então, Douglas, a gente te convidou aqui para conversar com a gente, para contar um pouco da tua, enfim, da tua trajetória, né? Contar um pouquinho como é que foram seus dias aqui conosco no mestrado, no doutorado, enfim, recuperar um pouco essa passagem por aqui, né? Para que a gente possa aí, então, conversando sobre tua pesquisa, teus aprendizados, enfim, assim, bem tranquilamente, né? Bem espontaneamente, para que você recuperasse um pouco aí das memórias dos teus dias conosco aqui no PPG Diversidade e Inclusão Social. Muito bem. Quero agradecer, então, primeiramente, o gentil convite dos professores, o professor Margarete e o professor Norberto. E quando recebi o convite, fiquei muito contente de poder voltar ou remontar essa memória, né, dos anos que estive no programa de pós-graduação. A vida vai seguindo, vai acontecendo tanta coisa, né? Filhos, mudança de estado, enfim. Então, esse momento é bacana para poder lembrar ou relembrar então, um pouco do período que estive no programa de pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social. Eu iniciei, então, final de 2011, 2012, no programa, e não, né, dito por alguns, o professor Roberto é muito guri, né, muito jovem, e assim, em termos de objeto de investigação, né, sem ter muito claro, mas isso foi um dos pontos muito bacanas, porque a gente foi construindo, foi lapidando, e a transição do mestrado para o doutorado também foi um momento de rever, inclusive, o objeto de investigação, mas então foram bons, como diz a professora Margarete, quase 10 anos, considerando o período pós-doutorado também, então foram quase 10 anos, uma experiência muito bacana, muito rica e muito intensa, assim, eu diria, academicamente, porque somado ao programa, ou compondo também o programa de formação, a participação em eventos, em publicações científicas, enfim, então, esses 10 anos eu considero que foram muito bem aproveitados. Eu hoje, então, como referia anteriormente, estou residindo no estado do Paraná. Eu estou vinculado à Universidade Estadual de Maringá, onde ingressei, então, em outubro do ano passado, vinculado, então, ao departamento Fazendo um ano já, né? Oi? Fazendo um ano já, né?
agora em Isso, outubro. isso, faz um ano. Uhum. E, enfim, essas aventuras que a gente embarca na vida e que a gente precisa também, né, se aventurar um pouco. E então tem sido bem bacana. Eu fico à disposição então para a gente bater um papo e conversar um pouco dessa trajetória muito produtiva, muito gostosa também, dos quase 10 anos então da participação do PPG. Essa tua memória também, Douglas, é a nossa memória, a memória do programa, porque tu viveste aí a transição também do mestrado profissional, foi bem no momento que a gente faz a transição para o programa acadêmico, em 2012. Aí tu ingressas já no programa acadêmico, não é mesmo? Não, eu ingressei no mestrado profissional. Ah, tu ainda pegaste o profissional e depois mudaste, então. Isso, no meu primeiro ano de mestrado. E aí, indo para o final do primeiro ano, já teve, então, a migração para o mestrado acadêmico. Então, eu já saí com um título, né, de mestrado acadêmico. Eu realmente peguei essa transição. Então, Douglas, com essa mudança na instituição do PPG, né, do programa, você esteve, eu acho que entre os nossos primeiros formandos aí da linha de pesquisa de inclusão social e políticas públicas, né? Acho que, pelo menos considerando a linha, eu imagino que foi um dos nossos primeiros mestres e dos nossos primeiros doutores aí da linha. Conta um pouquinho, né, dentro do escopo dessa linha de pesquisa de inclusão social e políticas públicas, um pouquinho assim do teu tema, né, do recorte que você foi estabelecendo tanto no mestrado e dando continuidade daí no doutorado, só um pouquinho dessa trajetória da pesquisa, né, do teu tema, do teu interesse pelo teu tema, enfim, conta um pouquinho sobre isso para nós. Ok. A construção da pesquisa e a construção do objeto de intervenção é uma das partes mais gostosas, né? E, como eu dizia antes, eu iniciei no programa com uma grande inclinação e motivação para poder estudar e depois avaliar, né, as políticas públicas. Então, assim, de forma genérica, eu já sabia que um objeto que eu ia escolher era trabalhar essa grande área, né, de políticas públicas. E aí, com o ingresso no mestrado, dentro da linha, então, de inclusão social e políticas públicas, fui focando mais a minha análise na avaliação de políticas públicas. Nesses 2 anos, então, eu fiz uma avaliação e eu diria assim, hoje relembrando, bastante árdua, né? Do Sistema Único de Assistência Social do município de Novo Hamburgo. E foi uma avaliação árdua, assim, eu digo porque foram 3 frentes de avaliar, para avaliar a descentralização dessa política pública, né? Então, por parte avaliação dos gestores, né? A avaliação com os usuários e também uma avaliação que aí me roubou várias horas, muito tempo, que foi dos últimos 5 anos de documentação institucional. Então, relatórios anuais, atas de reunião, enfim. Então, foi uma avaliação, eu diria assim, até densa, dessa política pública. Então, como é que se deu o desenvolvimento e, sobretudo, o desempenho também, né? Mas a descentralização, sobretudo. Então, essa política pública é operada por um único aparelho público no centro da cidade de Novo Hamburgo. Depois da descentralização, passa a ter 5 aparelhos,
públicos em 5 grandes regiões de Novo Hamburgo. Isso reconfigura essa política pública. Então, esse meu esforço foi de acompanhar e de avaliar um pouco essa mudança institucional e política também dessa política pública. E aí, como eu dizia, dentro da linha de pesquisa e conversando muito com o meu orientador, eu ainda falo orientador, né? Às vezes a gente diz assim, ex-orientador, mas eu acho que ele ainda a gente ainda conversa, a gente ainda Sim, publica o professor junto, Everton. né? Professor Everton Santos. E uma vez orientador, sempre orientador. O resto da vida, né? Eu acho que a gente tem essa relação. E aí ele dizia assim, a gente estava, acho que no meio do doutorado, e ele dizia assim, pois Douglas, tem até casamento que não dura tanto, né? Então a gente já está aí há quase 10 anos. Então, esse é bem fala do Everton. Oi? Esse é bem o jeito dele. E aí, então, esses 2 anos avaliando essa política pública nos fizeram assim, perceber um grande gargalo, uma grande lacuna, que não é só dessa política pública do Sistema Único de Assistência Social, mas as políticas como um todo, que sobretudo, pós-constituinte, né? As políticas, que a fragilidade da participação da sociedade nas políticas públicas. Então, nós continuamos com o mesmo objeto, né, a avaliar o Sistema Único de Assistência Social, só que agora por um outro viés. Primeiro, focamos, então, no aspecto da participação especificamente e nos voltamos para analisar e jogar a teoria do capital social para avaliar a qualidade da participação dessa política pública. E aí, se a brincadeira estava boa no mestrado, no doutorado, então, e aí a gente fez um estudo comparativo, nós continuamos com a cidade de Novo Hamburgo, mas também vamos fazer aplicar uma bateria de testes, assim como nós fizemos em Novo Hamburgo, então, questionários, né, diretamente com os usuários, no município de Caxias do Sul. Então, a gente pode também fazer uma avaliação, um diagnóstico também, de 2 regiões aqui no estado, né? A região metropolitana, né? A micro-região Vale dos Sinos, e a região da Serra. E uma experiência muito bacana, eu fui inúmeras vezes para Caxias do Sul, e algumas coisas assim da pesquisa, né? E uma delas eu fiquei uma semana e, por sorte, peguei a semana mais fria do ano em Caxias do Sul. Quase não é frio naquela terra. E foi a semana mais fria do ano. Depois o pessoal comentava que a safra de uva de 2017 foi excelente, né? Por conta do frio. Uma das vezes, então, voltando, nosso ônibus foi assaltado, né? Um momento medonho. Mas essas coisas todas, que envolvem também o objeto, envolve a caminhada do pesquisador, são muito ricas assim também, né? E pode parecer assim, né, um fato isolado, né, um assalto, mas mexeu com muita coisa, né? A bolsista que nós tínhamos, então, decidiu não continuar mais, o susto foi muito grande, então nós tivemos que parar um pouco a coleta de dados, redefinir, então isso também ser parte, mas isso me faz valorizar também ainda mais essa caminhada. E, bom, aí foram um ano inteiro de coleta de dados, foram 384 questionários, então eu já estava vinculado exclusivamente à academia, né, como professor dando aula, mas ainda trabalhando, né, na coleta de dados.
defendi, então, novembro de 2017, isso. Nos rendeu muitos frutos, né? Nós agora, acho que é dezembro, ainda sai o nosso último artigo científico. Nós produzimos 3 artigos dessa tese e ficamos muito felizes com revistas Qualis A, né? Então, meus parabéns. Isso, o trabalho. Mas então isso foi uma trajetória, eu considero assim genuína de pesquisa, né? Isso mesmo. Desafios, de rever objeto, de ter intercorrências ao longo do caminho, mas de ter um produto bacana, né? Que de fato vai contribuir não só para a academia, mas para a sociedade, enfim. E é isso. A gente vai seguindo o papo. E só uma curiosidade, assim, antes de você entrar no mestrado e antes de você dar start a essa carreira de pesquisador e hoje professor pesquisador, e antes, como é que era o Douglas antes, assim, antes de pensar assim, eu vou fazer um mestrado? Me conta um pouco sobre esse momento ali anterior, assim, como é que era, de onde que nasceu essa motivação? Bem brevemente, assim, em poucas palavras. Essas aventuras, né, da vida. Isso que é bacana. Eu concluí a minha graduação em 4 de setembro de 2010. E abril de 2010, abriu uma seleção eu acho que é antiga, porque eu acho que não tem mais. Eu não sei se tem em Porto Alegre a FAPA. Não sei se Sim, mas é uma instituição bastante tradicional, assim, bem conhecida de todos nós. Tá, então, não, acho que foi então um curso que foi extinto. Aí, isso foi em abril. Eu não tinha nem terminado a graduação e me chamou a atenção, era um tema que se chamava, da especialização, o marxismo clássico e atualidade. Nossa, né? Que bacana. E aí eu fui ler algumas coisas e era a primeira edição de um curso com esse tema e nível de especialização no Brasil. Aí eu pensei, eu tenho que estar lá, né? Mas eu não tinha nem concluído a graduação e a seleção ia terminar em agosto. Então eu fiz a seleção e fui aprovado. Mas eu não tinha nem diploma, né? Então, para fazer a inscrição eu tinha que ter diploma e tal. Mas sempre tive uma boa relação com os professores, enfim. E aí eu sei que conseguiram uma declaração para mim, que eu tinha, né, concluído todas as disciplinas para mim poder ingressar. Então, eu estava em agosto, me aventurando, né, estudando uma teoria. Toda a teoria é difícil, né? Quando tu se aprofunda mas realmente estudar Marx é um desafio árduo. Eu estava em agosto, então já e eu não tinha nem me formado. E eu estava na sala de aula, eu fiz um levantamento rápido e só tinha eu e mais 2 colegas que não tinham mestrado. Alguns tinham até doutorado. Então, conviver com essa turma, para mim, foi muito difícil, desafiador, mas aquilo me deu uma gana, porque eu sempre tinha que estudar muito, e eu tinha que ler muito, porque, imagina, eu tinha que acompanhar o nível dessa turma. E uma situação muito bacana, professor Norberto e Margarete, o primeiro seminário da turma era uma professora formada em filosofia, aquelas catedráticas, né? E aí ela disse assim, olha, o primeiro seminário vai ser sobre Hegel. Quem se candidata? Ninguém, né? Só aqui, né? Todo mundo faz cara de paisagem. Aí ela disse assim, eu vou ter que fazer um sorteio. Vou pegar a chamada
né? Aí vai lá, número 9, Douglas Marques. Poxa, Douglas, mas olha aí, ó. Então, sábado que vem, às 9 horas, tu apresenta para nós, então, um seminário. O livro é A Fenomenologia do Espírito, de Hegel. E para a gente, então, o primeiro seminário é teu. Nossa, então, é um exemplo. Então, em uma semana, eu tive que ler o livro do Hegel, preparar um seminário, e, enfim, então, isso me deu um gás. E aí, a culpa foi do Hegel. Marx leva a culpa, mas a culpa mesmo foi do Hegel. Mais ou menos assim também foi, né? O Marx está levando a culpa até hoje, mas o Hegel está lá quietinho, né? É verdade. Então, o conhecimento assim, é uma coisa muito bacana, porque de fato quando tu mergulha, né? É um mergulho assim, infinito. E aí isso foi te instigando. Foi me dando gás, e aí eu pensei, não, é isso que eu quero. Tá, mas tu não era servidor público também, Douglas? Tu tinha uma história já na assistência social. Aí depois, né, nesse momento, eu estava trabalhando em Porto Alegre, numa ONG. Aí eu prestei concurso para a Prefeitura de Novo Hamburgo. E aí eu fui chamado. Então, quando eu estava no segundo ano da especialização, aí eu comecei a trabalhar como servidor público na Prefeitura de Novo Hamburgo. E aí, claro, aí comecei, então, de fato, a trabalhar nessa política pública e muitas inquietações começaram a surgir, indagações, enfim, e é algo que a gente não resolve no cotidiano, porque o cotidiano precisa dar resposta, né? Sim. Não dá muito tempo para tu pensar. Então, aí também surgiu essa inquietação de ter um lugar para poder canalizar essas inquietações, transformar isso num objeto de estudo, enfim, e aí surgiu a ideia, então, aí eu já tinha concluído a especialização, surgiu a ideia do mestrado, então, e aí, então, que eu comecei a me interessar e participar do processo seletivo da Fevale. E quando tu te lembras, assim, do programa, e tu lembras também da universidade, porque a gente está dando bastante destaque à formação acadêmica, mas agora eu queria saber um pouquinho do campo afetivo e das relações também. Quando tu te lembras do programa e da Fevale, o que mais vem assim na tua mente? Em termos de... Eu acho que esse... Além do assalto. Pode falar. Além do assalto. E da parceria de longa data com o professor Everton, né? Que ele já falou. Muito importante. Não, eu acho que, eu dizia antes, eu sempre tive uma boa relação com os professores, onde eu nos espaços, nas universidades onde eu transitei. Na Fevale não foi diferente. Eu acho que essa relação foi sempre muito genuína, muito franca e possibilitando assim debates, né, para além da sala de aula, produzir, né, também materiais com os próprios colegas, porque essa linha de inclusão social e políticas públicas e a própria proposta do PPG de ser interdisciplinar. Então, tem colegas de várias áreas, né? Então, nós tínhamos colegas da psicologia, do jornalismo, enfim. E todas essas trocas, embora na mesma linha de pesquisa, então, te possibilita também um crescimento muito grande das relações, enfim. Um exemplo, a minha chegada em Caxias do Sul para desenvolver a pesquisa lá e aplicar a bateria de testes tem a ver com uma colega da minha linha de pesquisa, da Fevale, que fez essa interlocução comigo e me apresentou, né, para a equipe, para o gestor público, enfim. E a partir disso, eu então fui marcando reuniões e fui me aproximando da prefeitura lá. Bacana. Então, Bacana.
essas trocas, então, foram muito ricas também, não só no sentido prazeroso, assim, de tu desfrutar a universidade, de tu tomar um cafezinho, enfim, mas também de possibilitar trocas, né, para além da própria universidade. Eu agora estou lembrando muito rápido, né? Lá em Caxias do Sul, eu fui, era quase Natal, para apresentar para secretário, né? Da Secretaria de Assistência Social a proposta, e se ela me autorizava a fazer pesquisa, ela já tinha feito algumas exigências que eu procurasse um tribunal eleitoral, enfim, né, para ver que não tinha nenhum interesse político partidário na pesquisa, enfim. E aí eu chego, 2 horas de viagem e tal, eu chego, e a pessoa diz, olha, a secretária saiu de férias ontem. E então, não tem como ler nem assinar. Aí vocês imaginem, para quem está pesquisando, né? Final de dezembro. Sim, Eu ia sim. poder retomar isso lá em março, abril. Eu ia perder 4 meses da pesquisa. Aí a pessoa disse, olha, mas se quiser entrar, a equipe ali está toda reunida, se quiser, de repente, apresentar para eles. Tá. E aí começa a apresentar, e daqui a pouco batem a porta, né? Toque, toque. Alguém abre e aparece a secretária lá. E a pessoa diz, secretária, mas não está de férias? Tô, mas eu fui levar a minha neta na escolinha e tinha que passar aqui para ver. Não, não, mas está tudo bem. Aproveitando, o guri está aqui e tal, tô assim na frente. Essas coisas que... Viu só? Pesquisador conta com a sorte também, né? Também. Aí já assinou, e aí em janeiro eu já estava lá coletando os dados, porque aí eu pedi autorização para ela, né? E aí eu aproveitei as minhas férias da prefeitura, e de trabalho, eu já estava liberado, já tinha assinatura dela, então ali em janeiro, fevereiro, eu já trabalhei bastante, eu tinha um volume grande de testes ali aplicados. Mas, enfim, então, só uma história, um exemplo, mas é fruto dessa relação também construída com os colegas e com os professores também durante a trajetória do PPG. Show. Douglas, professor Norberto, é uma pena, né? Porque esse papo tá tão bom, mas a gente vai ter que ir finalizando. Sim, aí. E tem um tempo aqui. Mas que coisa boa saber de ti, te ouvir. Nós temos muita admiração por ti, Douglas Marques. Eu estou falando enquanto professores do programa, né? Por toda a tua trajetória. A gente quis te convidar também por isso, né? Não foi sorteio. Não foi sorteio. Foi, ó. Por toda também essa caminhada, né, de mestrado, doutorado, pós-doutorado e parcerias que virão certamente agora nesta nova condição tua de professor universitário, pesquisador, enfim, que a gente possa estar construindo aí entre as universidades, né? Então, para mim, assim, foi uma satisfação muito grande poder contar contigo para esse papo diversidade de hoje, desta tarde chuvosa aqui na nossa região. Não sei como é que está aí no Paraná. Quente. Sempre muito quente. Muito quente. Aqui tá meio friozinho. Eu tô com os meus acessórios. Antes de te dar a palavra assim para você fechar, eu diria assim que você conta assim bem rapidinho qual é o teu trabalho agora na universidade, né? É verdade. Disciplinas que tu está fazendo, só bem rapidinho assim. E daí a gente vai fechando, né? Porque a estética das mediações demanda um tempo aí que, por mim, a gente ia ficar conversando aqui um tempão e depois o Maurício que faça os cortes na edição. Verdade. Então, eu ingressei em outubro do ano passado, junto ao Departamento de Ciências Sociais, e eu estou vinculado, então, ao curso de Serviço Social. O campus onde o curso está vinculado é na cidade de Ivaiporã, fica aproximadamente 150 quilômetros de Maringá, onde é a sede da UEM. Então, é uma cidade pequena, é um campus pequeno,
mas é um trabalho muito gostoso. Como todos nós estamos vivenciando esse período de pandemia, nós estamos com um trabalho remoto, né? E organizando atividades que hoje são possíveis, mas nos 3 níveis, né? De ensino, de pesquisa e extensão. A gente está com um projeto de extensão também muito bacana, agora, voltado para um debate sobre mesmo as políticas públicas nesse contexto de pandemia. Olha aí. A gente tem chamado muito a atenção para isso, porque eu às vezes percebo que demandas históricas brasileiras de desigualdade social, exclusão e outras, parece que tudo surgiram agora na pandemia, né? Então, a gente também pensou nesse projeto para ter esse olhar, né, um pouco mais amplo, mais crítico das relações, de entender que a pandemia aprofundou muitas dessas lacunas, mas elas não surgiram agora. As atividades também de pesquisa, né, também, eu iniciei, então tem menos de um ano na universidade, e justamente agora a gente está comemorando 10 anos do curso. Então, a gente também está produzindo um livro contando essa trajetória dos 10 anos do Serviço Social aqui na região do Vale do Ivaí. Enfim, até ainda trabalhando com as demandas do pós-doutorado. Então, como eu dizia, a gente está publicando nesse ano o último artigo, né, ainda da tese. Enfim, então, essa ideia indissociável, né, de pesquisa, extensão e ensino é o que tem sido, assim, as minhas frentes de trabalho. Que legal. E como a gente já está encerrando, eu também gostaria de dizer que é uma coisa muito bacana, e às vezes a gente está trocando ideias com colegas de outras universidades, enfim, e dizer, assim, essa motivação, mas esse entendimento, né, da academia como uma função social e uma função, de fato, de democratizar e de ampliar o conhecimento, muito foi lapidado durante o PPG, né, Diversidade e Inclusão, com a relação com os professores, com o próprio orientador, muito, né, como dia a gente segue ainda trabalhando, mas isso envolve publicação, isso envolve estar participando de eventos, enfim, porque essa é a função do conhecimento, de socializar, de democratizar, enfim. Então, isso muito foi lapidado durante o PPG, e então é uma satisfação muito grande estar conversando. Quando os professores me convidaram imediatamente, né, aceitei, porque é uma satisfação muito grande. Isso aí. É isso. Obrigado, Douglas. Muito obrigada, Douglas, pela disponibilidade. A gente sabe que nosso tempo aí de professor universitário, a gente tem, às vezes, ele meio escasso, né? A gente tem que ficar negociando o tempo, e você logo se disponibilizou. Sim, imediatamente. E estamos aqui também abertos aí a possíveis parcerias e futuras, né? Além dessa do Papo Diversidade. Show. Muito bem. Que tu podes compartilhar com teus alunos aí da Universidade Estadual. Sim, com certeza. Com certeza. É isso aí, Norberto. É isso aí, muito bom. Então vamos mantendo contato, tentando estreitar aí parcerias, né, de trabalho, de pesquisa, enfim. Isso que, como você muito bem trouxe na tua fala, né, agora, né, enfim, falando sobre o que é o nosso fazer, né, o que nos constitui aí, né, justamente esse diálogo, essa interlocução de pesquisa, de ensino, enfim, muito bacana. Era isso então, né, Marga? Eu acho que a gente vai encerrando aqui, vai finalizando. Com uma certa peninha, né? Tem que finalizar, mas vamos lá. Até a próxima, então. E até o próximo Papo Diversidade. Essa mulher é uma âncora, né? É a âncora de programa. Grande abraço.
Então tá. Tchau, Beijoca no gente. filhote. Abraços aí. Isso, abraço à Luiz, família. esposa, família. Se cuidem por esses tempos estranhos. Certo? Então tá. Muito obrigado. Tchauzão. Obrigado Desejar, mesmo, então, sucesso para o programa, né, para o PPG. A gente vive em um período de precarização e poder contar com um programa, acho que conceito 5, é isso, né? Uhum. Isso mesmo. Por enquanto. Vai Então, para ir para 6. Queremos ir para 6. Isso. Então, um programa de excelência, né? Então, desejar sucesso e muitos frutos ainda para o programa. Show. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Até a Então próxima. tá, tchau, até mais.